Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano, sou professor de Educação Física e sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E nessa aula nós vamos falar aqui sobre a Educação Física. Nós vamos contextualizar, nós vamos primeiro entender o que é Educação Física, vamos falar sobre a história da Educação Física, vamos falar aí quais são os conteúdos de Educação Física, tá? Então, o que a gente vai falar aí, ó? Educação Física, o seu conceito, vamos falar ele enquanto linguagem corporal. O que é linguagem corporal, será? Vamos entender. Vamos falar um pouquinho sobre os ideais do corpo, que isso vai fazer a gente entender melhor por que existe a Educação Física, né? E aí a história, como a Educação Física surgiu, por que ela existe na escola, quais são os conteúdos que a gente aí estuda na aula de Educação Física e fechamos essa aula com algumas curiosidades, tá? Sobre a Educação Física e aí ali algumas ideias que geram em torno dessa aula. Então vamos falar primeiro, começando sobre o conceito. O que é Educação Física, né? Educação Física é sinônimo de esporte? Pergunta, será que Educação Física é sinônimo de esporte? Se a gente fala Educação Física é a mesma coisa de estar falando de esporte? O que você acha, né? Vamos tentar responder essa pergunta aí até o final dessa aula. Educação Física é uma disciplina que só acontece fora da sala de aula? O que você acha? Será que a Educação Física ela acontece somente fora da sala de aula? Lá na quadra? Né? Na quadra esportiva, numa pista? O que você acha? Ou a Educação Física ela também existe como disciplina que pode ser realizada dentro de sala? O que você acha? Então, vamos aí, durante essa aula, tentar entender e responder essas duas perguntinhas. Mas antes, nós vamos agora começar lá do início, nos primórdios. Vamos começar a falar sobre linguagem corporal. O que é linguagem corporal? Bom, linguagem, o que é linguagem? Será que a linguagem é uma maneira de se comunicar? Sim, é uma maneira de se comunicar. Então, a linguagem a gente utiliza como uma maneira do ser humano se comunicar com outro ser humano. E existem várias maneiras da gente ter essa comunicação, E algumas delas podem ser verbais, a gente pode ter uma comunicação escrita, mas a gente também pode ter uma comunicação que ela não é nem escrita e nem falada. Mas a gente vai utilizar o nosso corpo, por meio de expressões, por meio de movimentos, que é uma das principais maneiras da gente se comunicar, inclusive até hoje. Então, muitas vezes a gente pode dizer algo, mas ter uma expressão totalmente o oposto. A gente pode ser irônico na maneira de agir com o nosso corpo e dar a entender de que não é exatamente aquilo que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente somente ouve a pessoa falando, muitas vezes a gente perde muita informação. Por quê? Porque essa informação também está ali nas nossas expressões, na maneira com que a gente se movimenta. Bem, desde os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano, ele sempre fez uso de gestos corporais para se comunicar. Dessa forma, a humanidade ela se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar. Então é isso que a gente está dizendo aqui. A gente se comunicou primeiramente pela linguagem corporal, antes mesmo de aprender a se comunicar por meio da fala ou da escrita. E agora vamos falar sobre ideais do corpo. No decorrer de sua história, a humanidade configurou distintos ideais de corpo, que refletiam sua identidade individual e coletiva, sendo influenciada pelos valores culturais, pelas condições socioeconômicas e políticas de cada época. Então, existe sempre um ideal de corpo. Nessa imagem, a gente pode entender qual é o ideal de corpo, como que a gente vê a nossa imagem de corpo em relação àquele momento na sociedade. E agora, para o nosso primeiro quiz, eu vou fazer a seguinte pergunta. Antes do homem desenvolver a fala, qual linguagem ele utilizava para se comunicar? Qual será que foi a primeira linguagem antes da fala? Alternativa A, linguagem verbal. Alternativa B, linguagem não verbal. Alternativa C, linguagem corporal. Ou alternativa D, linguagem oral. Então, um tempo para responder e já voltamos com a resposta para esse primeiro quiz.
bem, estamos de volta e a resposta, alternativa C, linguagem corporal. Então, a linguagem corporal, ela foi utilizada antes mesmo da gente aprender a falar. Bom, sendo assim, nós vamos agora falar sobre a história da educação física. A gente entendeu, né, que a nossa maneira de se movimentar, nossas expressões, né, o movimento corporal é um tipo de linguagem. Agora a gente vai entender por que a educação física ela existe, né, já que a educação física ela vai lidar com essa comunicação, né, dessa linguagem corporal. Então, a educação física, enquanto atividade física e movimento corporal, teve seu início na necessidade de sobrevivência do ser humano primitivo. Ou seja, a educação física ela começa a surgir, a criar suas raízes lá na antiguidade, lá no tempo dos homens primitivos, né? Do homem da caverna. Ele precisava se movimentar, ele precisava desenvolver as suas capacidades físicas para a sobrevivência. Desde fugir de uma presa, quando busca de uma caça, ele precisava realizar esses movimentos, saltando, arremessando, ou seja, são os movimentos naturais do ser humano. Assim, este mesmo homem, à luz da ciência, começou a realizar seus movimentos corporais básicos e naturais, a partir do momento em que se colocou de pé para correr, para puxar, para empurrar, saltar, arremessar e vários outros movimentos. Então aqui a gente vê inclusive a origem do atletismo, né? Que se dá aí como movimentos naturais do ser humano. Então o ser humano, naquela época, ele se viu na necessidade de realizar esses movimentos. Ele precisou correr, ele precisou aprender a empurrar, a puxar, a manipular uma ferramenta, a criar objetos, né, para a sua sobrevivência. Sem isso, o ser humano ele não se desenvolveria, ele não teria a capacidade de se manter vivo, porque ele precisava se alimentar, ele precisava sobreviver. Tá? Bem, a educação física, então, ela evoluiu na medida que se processa a evolução cultural dos povos. Na China, então, existem relatos que a educação física surgiu aí em 3.000 anos antes de Cristo, por meio do domínio do Império Guerreiro, né, de Yuan Ti, que, pensando no progresso do seu povo, instituiu exercício físico como finalidade terapêutica, higiênica e com caráter guerreiro. Ou seja, esse império aqui chinês que a gente está falando, ele utiliza da educação física, mas que na época não se chamava de educação física, para realizar movimentos que desenvolvessem as capacidades físicas, as aptidões físicas dos seus guerreiros, né? Então, principalmente por esse motivo, começou a existir uma organização aí que futuramente a gente vai chamar isso de educação física. E, pensando nessa proposta, vamos agora para o nosso segundo quiz. A educação física teve seu início com o homem primitivo, devido a qual necessidade? A. Necessidades terapêuticas, higiênicas e com caráter guerreiro. B. Manter uma saúde adequada. C. Ter qualidade de vida. Ou D. Necessidade de sobrevivência. Um tempinho para pensar e responder e já retornamos.
Muito bem, então, será que você respondeu certo? Então, se você colocou a alternativa D, né, você acertou, necessidade de sobrevivência. Essas necessidades terapêuticas de caráter guerreiro, qualidade de vida e saúde, elas foram surgir posteriormente, né? Então, a gente viu que lá na China, há 3.000 anos, isso começou a existir. Mas antes, lá, né, no homem primitivo, era necessidade ali de sobrevivência. No Brasil, a educação física esteve, né, estreitamente vinculada a instituições militares e à classe médica. Esses vínculos foram determinantes tanto no que se diz respeito à concepção da disciplina e suas finalidades enquanto ao seu campo de atuação e a forma de ser ensinada. Ou seja, no início, a educação física no Brasil, ela estava ali atrelada às instituições da medicina e às instituições militares. Ou seja, a gente tinha educação física com um caráter higienista e um caráter militar. Ou seja, tudo girava em torno de ter um corpo saudável e preparar as pessoas para fisicamente estar bem, né, para servir e defender a sua nação. Então, esses eram os dois principais motivos da inserção da educação física enquanto disciplina escolar. Manter a higiene da população, né, ter saúde e estar forte, fisicamente preparado para defender a sua nação. Passado algum tempo, lá, né, nos anos de 1800, especificamente em 1851, teve a reforma de Couto Ferraz, que, né, inseriu aí a inclusão, né, oficial da educação física na escola. Então, a educação física agora, a partir dessa data, estava presente na escola de maneira oficializada. No início do século XX, surgem os métodos ginásticos. Então, começam a surgir algumas metodologias utilizando a ginástica para inserir elas na aula de educação física. Dentre eles, né, no Brasil, destacam-se a escola francesa, a escola sueca e a escola alemã. Ou seja, a gente importa de fora, né, algumas tendências que já eram praticadas lá na Europa, nesses países. A partir então, da década de 1930, a educação física assume um caráter higienista, né, que é o que a gente falou anteriormente. O outro modelo que teve grande influência na educação física até meados do século passado foi o militarismo, ou seja, né, essa ideia de manter o corpo, né, fisicamente bem preparado para servir a sua nação. E aí, né, com essa ideia militarista, né, vem a organização da educação física com o seu caráter ali de manter, né, os alunos seguindo, né, certas regras, a utilização de modalidades esportivas, que também vai surgir aí mais para frente. Após as grandes guerras, o modelo denominado Escola Nova, né, ganhou força na educação. Então, a partir então, dessa década aí de 1960, a ditadura militar reprime o movimento Escola Novista. Ou seja, o que era esse movimento da Escola Nova? Era mudar um pouco essa ideia da educação física, e não só a educação física, mas a educação como um todo, mas como a gente já falou da história da educação física, era tirar um pouco esse caráter militarista e higienista da educação. E começar a pensar novamente a educação enquanto movimento e cultura corporal, que era o que a gente estava falando lá no início, né? Que era falar da educação física enquanto linguagem corporal, não somente um corpo fisicamente preparado e somente pensando, né, nessa ideia militarista e higienista. Porém, né, com a ditadura militar, foi reprimido esse movimento e começa assim a ganhar, então, uma ideia do movimento esportista, que é o que a gente vai falar agora. Então, no final da década ali de 1970 até a década de 1980, o fenômeno esporte transforma-se em sinônimo de educação física, onde os símbolos do fenômeno esportivo foram esporte é saúde, seleção de talentos, professor-treinador e aluno-atleta, com os princípios rendimento máximo, seleção dos melhores, técnica, treinamento, resultado. Bem, o que isso significa? Significa que nesse período o esporte ele veio a se tornar sim sinônimo de esporte. Então isso responde àquela primeira pergunta, mas será que hoje a educação física ainda é sinônimo de esporte? A gente vai ver isso mais para frente. Mas nesse período, sim, a educação física nessa época era sinônimo de esporte. Se era sinônimo de esporte, então, qual que era o principal objetivo? Era
pensar no rendimento, na performance. O aluno ele tinha que dar o seu melhor, ele tinha que ser praticamente um atleta. Eu, professor de educação física, tinha um papel de treinador, era treinar essas capacidades, era procurar a melhor técnica para desenvolver os melhores resultados para esses alunos. A partir da década de 1980 ocorre a crise da educação física com a contestação do modelo tecnicista, ou seja, esse modelo tecnicista, que é pensar na técnica, né, do movimento, ela começa a ser contestada. Então, a identidade da educação física ela começa a ser contestada nesse período. Então, o que vai acontecer a partir de então? Em 1992 surge o lançamento, né, de um livro, aí denominado Coletivo de Autores, que é uma obra com o título Metodologia de Ensino da Educação Física, que é esse livro aqui, ó. E esse livro ele traz ali uma nova ideia de educação física, né? Saindo um pouco dessa concepção de educação física tecnicista. Em 1996 promulga-se a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira, que também se baseia, né, nesse livro, na metodologia de educação física, e volta a gente pensar na educação física enquanto linguagem corporal novamente. E vamos para o nosso terceiro quiz. A história da educação física está atrelada a quais instituições? A história está atrelada a quais instituições? Alternativa A, escolar e religiosa. Alternativa B, religiosa e militar. Alternativa C, médica e militar. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores, tá? Então, um tempo para pensar e responder e já voltamos com a resposta. Vamos lá, a resposta para essa pergunta, alternativa C, né? Então, instituições, ela estava atrelada na sua história às instituições médica e militar. Vamos lá, mais um quiz. Em qual período da história da educação física o fenômeno esporte transforma-se em sinônimo de educação física? Alternativa A, período higienista. Alternativa B, no período militarista. Alternativa C, no período escola novista ou no período tecnicista, alternativa D. Então, tem mais um tempinho para pensar e já voltamos.
E vamos para a resposta. Resposta correta, alternativa D. Então foi no período tecnicista, porque pensava ser muito mais na técnica e na performance por meio do uso do esporte. E atualmente, então, a educação física hoje a gente pensa a educação física quando cultura corporal por meio dos conteúdos, que são eles: jogos e brincadeiras, ginásticas, esportes, danças e lutas. Então, esses 5 conteúdos, ali inspirados nessa obra do coletivo de autores, são os conteúdos que devem ser aí trabalhados durante o ano letivo nas aulas de educação física. Então, o que a gente vê aqui? Que a educação física não é somente o esporte. Então, o esporte hoje, atualmente, na educação física, ele é um dos conteúdos da aula, né? Então, olha só, esporte, mas nós temos também jogos e brincadeiras, nós temos as ginásticas, nós temos as danças, né? E as lutas. Então, não é somente o esporte. O esporte faz parte, mas não é somente ele. Agora vamos aí falar sobre algumas curiosidades que contribuíram aí para o desenvolvimento da educação física, principalmente na educação física aqui no Brasil. Então, em 1997 e 98 foi promulgado os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, que tem ali as orientações mais específicas falando aí da educação física quanto cultura corporal. Em 1998 oficializa-se a criação do sistema CONFEF-CREF, que é como se fosse aí o Conselho de Medicina, cada profissão tem o seu conselho de regulamento. Então, o CREF, o CONFEF, é o sistema que regulamenta a profissão do professor de educação física, tá? Tanto o professor que atua na escola, quanto os professores que atuam fora da escola. Em 2007 foi realizado os Jogos Pan-Americanos no Brasil. Em 2014 foi realizada a Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Em 2016 realizadas as Olimpíadas de Verão no Brasil. Ou seja, são grandes eventos que sim estão relacionados ao esporte, mas lembrando que o esporte ele também faz parte da educação física, né? E esses eventos contribuem para a gente ver a importância do movimento corporal e da educação física no ensino escolar. Então agora relembrando, fazendo um resumo do que a gente viu nessa aula, então a gente viu a história da educação física, vimos o que é a educação física, o conceito, vimos ela pensando enquanto cultura corporal, os ideais do corpo que vão mudando com o passar do tempo, a história da educação física e como que ela se tornou a educação física hoje, os conteúdos, que a gente citou ali 5 conteúdos, jogos e brincadeiras, ginástica, dança, luta, esporte, e por fim as curiosidades, certo? Então a gente encerra essa aula aí que foi apresentando o que é a educação física, entendendo a importância dela enquanto linguagem corporal. Bem, gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.